Ok, pessoal, agora nós vamos ver então alguns circuitos de polarização para amplificadores MOS discretos. Então, a primeira é a polarização com VGS fixo, que é muito similar a tudo que a gente explicou até agora. A gente vai escolher um VGS DC para promover uma corrente ID DC, onde sobre a qual nosso ID AC, né, o IDzinho, né, vai oscilar, ok? Só que qual que é o problema dessa topologia aqui, né? A gente vê que ela depende, que o ID depende muito de parâmetros construtivos, né? Ou seja, de um INCOX, do W sobre L e do VTN, que são coisas que podem variar dentro do processo de fabricação, ok? Essas variações dentro do processo de fabricação podem implicar o quê? Que o ID possua grandes variações quando a gente usa essa polarização por VGS fixo, né? Supõe aqui, né, que o seu MNCOX aumentou, né? Você já vai ter uma variação de ID. Supõe aqui então que o seu VTN diminuiu, né? Isso aqui ainda é ao quadrado, né? Então você vai ter uma variação de VT, ok? Então é uma polarização simples, né? Mas que possui esse problema. Bom, para contornar isso, né? Tem a polarização por VGS fixo e uma resistência conectada na fonte. Vamos dar uma observada nesse circuito, né? A gente tem aqui agora uma resistência RS na fonte do nosso transistor MOS, ok? Qual que é o efeito dessa resistência aqui? Ela implica que, né, se você aumenta a corrente ID que está passando aqui, a tensão no source, o VS, aumenta. Se o VS aumenta, e você tem um VG aqui, né, esse VG diminui, ok? O VG diminuindo, ele força uma diminuição de ID. Ou seja, a gente cria aqui uma malha de realimentação negativa, onde o que? Um aumento de ID força uma diminuição de VGS, que por sua vez força uma diminuição de ID, ok? Isso é refletido aqui nessa equação, ok? Então esse resistor RS ele provê uma realimentação negativa, ele tende então a estabilizar o valor da corrente ID, né? Bom, aqui está explicando como isso ocorre, que foi a forma como eu já expliquei aqui para vocês. E essa realimentação negativa de RS na fonte, então, é conhecido como resistência de degeneração na fonte. Isso vai fazer com que a variação da corrente ID se proceda dessa forma. A gente vê o que aqui, né? Que se o ID aumenta, a gente tem um novo valor de VGS. Esse novo valor de VGS vai selecionar para a gente um ID menor. Ou seja, a gente vai fazer com que nesse circuito aqui um aumento de ID diminua VGS, que por sua vez força uma diminuição de ID, tentando sempre manter o que? O ID constante, ok? Daí a gente já deriva um circuito de polarização, onde a gente tem o que aqui? Uma resistência do dreno, que permite que a gente faça a leitura da tensão no dreno do transistor, a resistência do source, que vai promover para a gente essa estabilização da corrente ID, e aqui na entrada a gente tem um divisor de tensão RG1 e RG2, que vai dar para a gente uma corrente VG. Nesse ponto a gente consegue então fixar a tensão VG, independente do sinal de entrada, utilizando essa topologia aqui, onde a gente tem esse capacitor de filtros CC1 aqui, ok? Onde qualquer sinal DC que vem aqui do sinal de entrada vai ser filtrado por esse capacitor, ou seja, esse capacitor só vai permitir a passagem do sinal AC, ok? E a polarização do amplificador vai ser dada pelo conjunto aqui, né? RG1 e RG2, dando a tensão VG, e o RD, o transistor, o RS, fornecendo a malha de saída do nosso amplificador, ok? Uma outra topologia é a polarização por VGS com resistor de dreno para a porta, que é essa topologia aqui, onde a gente insere, né, esse resistor RG aqui, ó, entre o dreno e a porta do nosso transistor. A gente sabe que o transistor MOS ele tem uma alta impedância de entrada, então não vai ter corrente fluindo aqui, né, pelo RG, né, e entrando aqui no gate do transistor, né. A gente sabe então que todo o ID que passar por RD ele vai seguir
seu caminho entre o dreno e o source do transistor. Okay? Se a gente reparar e fazer o equacionamento desse circuito, a gente vai ter aqui o VGS igual a VDS, né, nessa situação aqui, que é igual a VDD menos RD/ID, ok? E a gente vai derivar aqui VDD é igual a VGS mais RD/ID, que é a mesma equação da resistência de degeneração da fonte, onde eu expliquei que ocorre aquela estabilização de ID. Então, logo a gente pode supor a mesma coisa, né? Suponha que uma variação de processo ID seja maior, então o VGS vai diminuir. Contudo, se o VGS diminui, ID também diminui. Então, essa alimentação negativa vai forçar um ID para um valor menor, tornando ele praticamente constante. E uma outra polarização, que é a polarização utilizando fonte de corrente, que nós utilizamos muito em circuitos integrados, mas também é possível de utilizar ela com algumas diferenças, né, em circuitos discretos, onde nós fazemos a polarização utilizando uma fonte de corrente aqui, que normalmente é um outro transistor operando como fonte de corrente, ok? Então aqui o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma resistência R que em conjunto com o transistor Q1 estabelece uma corrente de referência, ok? Se a gente tem aqui um IREF passando por R, vai ser o mesmo valor de D1. Contanto, né, que os dois transistores, tanto Q1 quanto Q2, permaneçam na saturação e sejam casados, ou seja, eles têm os mesmos parâmetros de processo, né, significa dizer o quê? Que a mesma corrente que passa em Q1, né, o ID1, é igual ao ID2, que por sua vez é igual ao valor da corrente de referência. Então, aqui no lugar dessa fonte de corrente I aqui, a gente teria o quê? Esse transistor Q2 funcionando como drenando a corrente aqui desse circuito de amplificador formado por RG, Q e RD, ok? Bom, aqui está todo o equacionamento apresentado, né, para uma polarização utilizando fonte de corrente, ok? Onde é importante para a gente é o quê? Que o I, né, a corrente que a gente vai utilizar aqui, né, no Q2, ele é dado, né, é a corrente de referência vezes a razão de aspecto do transistor Q2 dividido pela razão de aspecto do transistor Q1, ou seja, se o transistor Q2 tiver a razão de aspecto dobro do transistor Q1, quer dizer o quê? Que a corrente I que vai circular por ID2 aqui é 2 vezes o valor da corrente de referência. Então, você variando a razão de aspecto do transistor aqui, desse transistor do espelho, você consegue então variar a corrente I que você vai usar para polarizar o seu amplificador, ok? E daí a gente deriva várias topologias, né? Daqui a gente formou um guia de corrente, ou seja, a gente puxou aqui essa tensão do gate, aplicou no Q3 e agora o Q3 drena a corrente de Q4, que forma um espelho com Q5, que é capaz de fornecer uma corrente 5 aqui para uma topologia de amplificador que você pode construir aqui embaixo.